O céu sobre a região portuária de Santos tinha a cor de chumbo fundido. O mormaço úmido da Baixada Santista parecia prender o cheiro de maresia e óleo diesel dentro do galpão da oficina do Rafael. Rafael não gostava de dias assim. O calor fazia a pele pinicar sob o macacão de brim azul, e o som dos navios cargueiros apitando no canal soava como um lamento constante, um lembrete de que o mundo estava sempre de passagem, enquanto ele permanecia estático entre carcaças de ferro. Ele estava debruçado sobre o motor de uma caminhonete de transporte de carga, quando o som de pneus esmagando o cascalho na entrada o fez travar. Não era o som de um caminhão de entregas ou de um cliente habitual. Era o rodar suave e pretensioso de um veículo de luxo. Rafael não levantou o rosto. Ele conhecia o ritmo daquele lugar. Sabia que, se ignorasse a presença alheia por tempo suficiente, as pessoas tendiam a se sentir desconfortáveis e revelavam suas intenções mais rápido. A porta do carro se fechou com um estalo seco, abafado. Passos precisos, decididos, ecoaram no concreto. O som de saltos altos era um intruso naquele ambiente de batidas metálicas e chaves de impacto. Rafael limpou as mãos em uma estopa suja de graxa preta e finalmente ergueu o tronco. A silhueta contra a luz forte da entrada era inconfundível. Mesmo após 10 anos, a postura de Mariana não havia mudado. Ela usava um sobretudo leve de linho bege, uma peça que custava mais do que todo o estoque de peças da oficina, e segurava uma bolsa de couro com a ponta dos dedos, como se temesse que o ar saturado de fuligem pudesse contaminar seus pertences. O motor parou no meio da avenida perimetral, disse ela sem preâmbulos. A voz era polida, destituída de qualquer emoção que não fosse a irritação prática de quem teve o dia interrompido. Me disseram que você ainda era o melhor por aqui. Rafael sentiu um gosto amargo na boca. Não era o reencontro que ele imaginara em seus piores pesadelos. Não havia drama, não havia choro. Havia apenas a funcionalidade fria de uma transação comercial. O melhor é um conceito relativo, Mariana, respondeu Rafael, a voz rouca pelo pouco uso durante a manhã. Eu apenas conserto o que os outros desistem de entender. Ele caminhou até o utilitário preto estacionado do lado de fora. O contraste era quase violento. A máquina impecável e o homem coberto pela poeira do trabalho manual. Mariana o seguiu, mantendo uma distância de segurança de pelo menos 2 metros. Ela observava a oficina com um olhar que misturava curiosidade antropológica e repulsa velada. Você ainda guarda aquela mania de não olhar nos olhos quando fala, comentou ela, enquanto Rafael abria o capô. Algumas coisas o tempo não consegue lixar, pelo visto. O tempo lixa a superfície, Mariana. O que é estrutural continua lá enterrado. Rafael conectou o scanner ao computador de bordo. Por que você voltou para Santos? Achei que a capital tivesse engolido você definitivamente. Negócios. O porto está se expandindo e meu escritório cuida da logística de exportação de grãos. Eu não voltei para a cidade, Rafael. Eu apenas estou passando por ela. Rafael soltou uma risada curta, seca. Sempre de passagem. Isso explica muita coisa sobre o que aconteceu 10 anos atrás. Mariana cruzou os braços, os olhos fixos no horizonte de guindastes que recortavam o céu. O que aconteceu 10 anos atrás foi uma decisão lógica. Eu tinha um caminho traçado. Você tinha isso. Ela fez um gesto vago que englobava o galpão, as ferramentas e o cheiro de suor. Nós nunca fomos compatíveis, Rafael. O silêncio daquela época não foi covardia. Foi clareza. Clareza para quem? Rafael se aproximou, deixando o scanner de lado. Você saiu de casa para comprar cigarros e enviou um cartão postal de São Paulo dizendo que não voltaria. Não houve discussão. Não houve escolha. Houve apenas o vácuo. E você preencheu o vácuo com metal. Ela rebateu, aproximando-se um passo, a fragrância de perfume caro lutando contra o cheiro de gasolina. Olhe para você. Você se tornou exatamente o que seu pai era. Um homem que entende de engrenagens, mas que não consegue manter uma conversa sem se esconder atrás de um motor. Rafael sentiu o golpe. Era a verdade nua, desprovida de qualquer adorno. Ele se tornara um eremita industrial. Alguém que encontrava conforto na lógica binária das máquinas, porque a lógica humana o traíra. Ele voltou a se concentrar no scanner, tentando ignorar a presença dela, que parecia ocupar todo o espaço do galpão. É a bomba de combustível,
diagnosticou ele, fechando o aparelho. Uma falha comum nesse modelo. A eletrônica tenta compensar a pressão, mas a mecânica falha. Posso trocar, mas vai demorar. As peças originais vêm de São Paulo. Eu não tenho tempo, Rafael. Preciso estar em uma reunião no terminal às 4 da tarde. Então chame um táxi. A máquina não se importa com a sua agenda. Ela quebrou porque foi forçada além do limite, e agora exige o tempo dela para ser restaurada. Mariana suspirou, um som de impaciência contida. Ela abriu a bolsa e retirou um talão de cheques, mas parou antes de escrever. Quanto? Perguntou ela. Quero pagar adiantado para garantir que você dê prioridade. Rafael olhou para o papel branco na mão dela e depois para as próprias mãos sujas de graxa. O tema da dívida e do pagamento pairou entre eles como um muro intransponível. Eu não vou pegar o seu dinheiro, Mariana. Ela franziu a testa, a mão paralisada com a caneta sobre o papel. Não seja ridículo, Rafael. Isso é um negócio. Você trabalha, eu pago. É assim que o mundo funciona. O seu mundo funciona assim. No meu, o preço de algumas coisas não cabe em um cheque. Eu vou consertar o carro porque é o meu trabalho e porque ele está ocupando espaço na minha entrada. Mas eu não quero que você sinta que pagou a conta e que pode ir embora com a consciência limpa. Você está tentando me punir através de um conserto de carro? Ela riu, uma risada nervosa. Isso é patético. Não é punição, é honestidade. Se eu aceitar seu dinheiro, eu aceito a ideia de que o que você fez teve um preço que pode ser quitado. Não teve. O que você tirou de mim, o tempo, a confiança, a ideia de futuro, não tem cotação de mercado. Mariana guardou o talão de cheques com movimentos bruscos. A máscara de controle começava a apresentar rachaduras. Ela caminhou até o fundo da oficina, parando diante de uma bancada onde fotos antigas, já amareladas pelo tempo e manchadas de óleo, estavam presas com fita adesiva. Eram fotos de um Rafael jovem, sorridente, ao lado de um homem mais velho que Mariana mal conhecera. Você ainda guarda as fotos dele, disse ela, o tom de voz suavizando pela primeira vez. Ele foi o único que me ensinou que o silêncio também é uma forma de respeito. Ele não falava muito, mas quando falava, as palavras tinham peso, diferente das suas, que são leves demais para serem levadas a sério. Eu tive medo, Rafael, ela confessou virando-se para ele. Eu tinha 20 anos. Eu via você se afundando nesse porto, nessa rotina, e eu sentia que se eu ficasse, eu desapareceria junto. Eu não sabia como dizer que eu queria mais do que Santos podia me oferecer. Então eu só fui. E você conseguiu o que queria? Rafael perguntou, limpando uma ferramenta com um pano velho. O mais que você buscava em São Paulo? Eu consegui sucesso. Eu consegui independência. Mas você ainda dirige um carro que quebra no meio do caminho. Você ainda precisa de alguém como eu para consertar o que você não entende. Eles ficaram em silêncio por um longo tempo. O som da chuva começou a tamborilar no telhado de zinco, um ruído constante e rítmico que parecia isolar a oficina do restante do mundo. Santos, com sua umidade eterna, estava chorando sobre o asfalto quente. Rafael percebeu que a raiva que ele cultivara por uma década estava começando a se transformar em algo mais perigoso: cansaço. Ele não queria mais odiá-la, ele apenas queria que ela deixasse de ser um fantasma e voltasse a ser apenas uma cliente. Mas Mariana não facilitava as coisas. Ela parecia querer extrair dele uma absolvição que ele não estava pronto para dar. O carro vai ficar pronto amanhã ao meio-dia, disse Rafael, quebrando o silêncio. Vou pedir a peça agora. Você pode esperar no escritório se quiser, ou eu posso chamar um transporte para você. Eu vou esperar, decidiu ela, sentando-se em uma cadeira de metal desconfortável. Tenho muitos relatórios para ler e, honestamente, a chuva está forte demais para eu tentar sair daqui agora. Durante as horas seguintes, a oficina tornou-se um palco de coexistência silenciosa. Rafael trabalhava com uma fúria contida, desmontando partes do motor com uma precisão cirúrgica. Mariana, do outro lado do galpão, digitava freneticamente em seu laptop, a luz da tela refletindo em seus olhos cansados. Ocasionalmente seus olhares se cruzavam. Não havia mais a faísca da juventude, apenas o reconhecimento de duas pessoas que haviam seguido trajetórias opostas e que agora se encontravam em um ponto morto. Rafael percebeu que Mariana não era tão invulnerável quanto fingia ser.
Ela roía as unhas quando pensava que ele não estava olhando. Ela suspirava com um peso que não condizia com o sucesso que ostentava. Por volta das 7 da noite, a luz da oficina começou a falhar, um problema recorrente na rede elétrica do porto durante tempestades. Rafael praguejou baixinho quando a lâmpada sobre sua cabeça oscilou e se apagou. Ótimo, resmungou ele. O transformador da rua deve ter ido para o espaço. Você tem lanternas? Mariana perguntou, a voz soando pequena na penumbra crescente. Tenho algo melhor. Rafael foi até um canto e acendeu um antigo lampião a querosene que pertencera ao seu pai. A chama amarelada e vacilante lançou sombras longas e dramáticas pelas paredes. O cheiro do querosene trouxe uma nostalgia imediata, uma sensação de tempo suspenso. Ele se sentou no chão, encostado em um pneu de caminhão, e Mariana inesperadamente deixou a cadeira e sentou-se a uma distância prudente dele, no concreto frio. Por que você não foi embora, Rafael? Ela perguntou, a voz baixa, quase um sussurro. Com o seu talento, você poderia ter trabalhado em qualquer lugar. Por que ficar preso aqui, no meio dessa graxa e dessa solidão? Alguém precisava manter o lugar funcionando, Mariana. Meu pai investiu a vida toda nisso aqui. Se eu saísse, a história dele morreria. E, para ser sincero, eu descobri que as máquinas são melhores companhias do que a maioria das pessoas que eu conheci. Elas não mentem. Elas não partem sem dar explicações. Você me odeia tanto assim? Rafael olhou para a chama do lampião. Odiar exige energia, Mariana. Eu só sinto falta de ar às vezes. Como se o silêncio que você deixou tivesse preenchido meus pulmões. Eu não odeio você pelo que você fez. Eu odeio o que eu me tornei por causa do que você fez. Eu me tornei esse homem amargo, fechado, que não deixa ninguém entrar. Eu também me tornei alguém que eu não reconheço. Mariana confessou, abraçando os próprios joelhos. Eu sou eficiente, sou respeitada, mas eu não sinto nada, Rafael. Eu acordo, bato metas, durmo. Minha vida é um gráfico perfeito que não significa nada. Naquela luz fraca, as defesas de ambos haviam caído. Eles não eram mais o mecânico e a executiva. Eram apenas dois adultos confrontando os destroços de suas escolhas. Rafael percebeu que a partida de Mariana fora o motor de arranque de sua própria estagnação. Ele ficara para provar que era leal, mas acabara se tornando prisioneiro de uma lealdade a um passado que já não existia. Nós estamos consertando as coisas erradas, não estamos? Perguntou Mariana, olhando para ele com olhos marejados. Talvez, respondeu Rafael. Mas motores a gente pode trocar peças. Pessoas. A gente só pode tentar ajustar o ponto e torcer para que o mecanismo não trave de vez. A noite avançou, fria e úmida. O barulho da chuva no telhado era a única trilha sonora. Eles conversaram sobre pequenas coisas. Memórias de infância que não estavam contaminadas pela dor da separação. Rafael contou sobre as dificuldades de manter a oficina durante a crise do porto. Mariana falou sobre o vazio das coberturas de luxo em São Paulo. Pela primeira vez em 10 anos, o silêncio não era um abismo, mas uma ponte estreita e frágil. O carro vai estar pronto amanhã, repetiu Rafael, sentindo o sono pesar. Mas eu não sei se eu quero que você vá embora tão rápido. Eu também não sei se quero ir, disse Mariana. Mas eu não sei como ficar. Eu esqueci como se vive sem uma agenda, Rafael. A gente pode começar com o básico. Aprender a olhar o motor sem medo de se sujar. Na manhã seguinte, o sol nasceu tímido entre as nuvens de Santos. A eletricidade voltara e o som da oficina retomou seu ritmo habitual. Rafael terminou o serviço no carro de Mariana com uma agilidade renovada. Ele testou o motor, que agora respondia com uma suavidade perfeita. Mariana estava na porta da oficina, observando o movimento da rua. Ela parecia diferente à luz do dia. O sobretudo de linho estava levemente amassado, e havia uma mancha de graxa quase imperceptível em sua bochecha. Está pronto, disse Rafael, entregando as chaves. Ela pegou as chaves, mas não se moveu em direção ao carro. Ela olhou para a oficina, para o homem à sua frente, e depois para a estrada que levava de volta ao porto, e, eventualmente, a São Paulo. Eu vou deixar meu cartão aqui, disse ela, colocando um pequeno pedaço de papel na bancada. Se você algum dia cansar desse silêncio, me ligue. Não para falar de negócios, só para falar. Rafael pegou o cartão. Ele não prometeu ligar.
e ela não prometeu voltar. Mas quando Mariana deu partida no motor e saiu da oficina, o som do veículo desaparecendo na distância não parecia mais um adeus definitivo. Parecia o som de algo que, embora quebrado por muito tempo, fora finalmente colocado no lugar. Rafael voltou para dentro do galpão. O cheiro dela ainda pairava no ar, misturado ao cheiro eterno de óleo e metal. Ele olhou para as fotos na parede e pela primeira vez sorriu para o pai. Ele ainda era um mecânico, e ela ainda era uma executiva. O mundo não mudara da noite para o dia, e as feridas do passado ainda estavam lá. Mas o motor da vida dele, que estivera engasgado por uma década, finalmente parecia ter encontrado o ponto certo para recomeçar. Ele pegou uma ferramenta e voltou ao trabalho. O dia seria longo, mas pela primeira vez em muito tempo, Rafael sentia que não estava apenas consertando máquinas. Ele estava finalmente aprendendo a viver entre elas. O cartão de visitas sobre a bancada de madeira manchada parecia brilhar sob a luz fluorescente da oficina. Rafael encarou o papel texturizado, o logotipo em relevo dourado de uma multinacional de logística e sentiu o peso daquela ponte que Mariana tentara estender. Ele o guardou no bolso do macacão, sentindo o papel rígido contra a coxa, um objeto estranho naquele ambiente de maleabilidade e força. A semana que se seguiu à partida de Mariana foi marcada por um silêncio diferente em Santos. Não era mais o silêncio do vácuo ou da ausência, era o silêncio da digestão. Rafael trabalhava de forma mecânica, mas sua mente estava em um loop constante, revivendo as palavras dela sob a luz do lampião. Ele se via questionando a estrutura de sua própria vida. Será que a lealdade ao pai e à oficina era uma escolha consciente ou apenas a inércia de um homem que temia o movimento? Na quinta-feira, o calor na baixada atingiu um nível insuportável. O ar estava tão carregado de umidade que parecia que se podia cortá-lo com uma faca de serrilha. Rafael estava trocando os discos de freio de um caminhão de lixo da prefeitura quando um homem de terno cinza entrou no galpão. Ele não parecia um cliente. Tinha a postura de quem carrega más notícias dentro de uma pasta de couro sintético. "Rafael Cavalcante?" perguntou o homem, ajustando os óculos que escorregavam pelo nariz suado. "Depende de quem pergunta", respondeu Rafael sem sair debaixo do chassi. "Sou da Secretaria de Desenvolvimento Urbano. Estamos notificando todos os estabelecimentos deste quarteirão. O projeto de expansão do terminal de contêineres foi aprovado. Esta área será desapropriada em 90 dias. Rafael sentiu o impacto daquelas palavras, como se o macaco hidráulico tivesse cedido sobre seu peito. Ele saiu debaixo do caminhão, limpando o suor da testa com o dorso da mão suja. "Desapropriada? Meu pai pagou por este terreno durante 30 anos. Temos escritura, temos tudo. O interesse público sobrepõe o particular, senhor", disse o funcionário, estendendo um envelope pardo. "O valor da indenização está detalhado aí. O senhor tem 30 dias para contestar o valor, mas a desocupação é irrevogável." Rafael pegou o envelope. O papel parecia queimar seus dedos. Quando o homem saiu, ele olhou ao redor da oficina. As ferramentas penduradas em painéis de madeira que ele mesmo fizera, a mancha de óleo no chão que parecia o mapa de um continente perdido, as fotos do pai na parede. Tudo o que definia sua identidade estava prestes a ser nivelado por escavadeiras para dar lugar a caixas de metal empilhadas. Ele se sentou no banco alto e, por um momento, sentiu a mesma náusea que Mariana descrevera. A segurança da estagnação fora roubada dele. Naquela noite, ele não foi para casa. Ficou na oficina bebendo uma cerveja quente e encarando o envelope. O valor da indenização era justo, talvez até generoso, mas não comprava a história. Ele pegou o cartão de Mariana do bolso. O número estava lá. Uma promessa de uma vida que ele sempre desprezara por considerá-la superficial. Ele hesitou. O orgulho gritava que ele deveria resolver aquilo sozinho, que procurar Mariana seria admitir a derrota que seu pai sempre temera, a derrota para o progresso que engole o pequeno artesão. Mas ele também percebeu que o silêncio que ele cultivara como proteção agora era uma cela. Ele discou o número. "Mariana." A voz dele soou mais frágil do que ele pretendia. Houve uma pausa do outro lado. O som de trânsito pesado e buzinas de São Paulo preenchia o fundo da ligação. "Rafael, aconteceu algo com o carro?" "O carro está bem, Mariana."
O que não está bem é o chão sob os meus pés. Eles vão derrubar a oficina. Expansão do porto. O silêncio de Mariana do outro lado durou alguns segundos. Quando ela falou, não foi com a voz da executiva, mas com a voz da mulher que, naquela noite de chuva, confessara seu próprio vazio. Eu sabia que o projeto estava avançando, mas não sabia que atingiria o seu quarteirão, disse ela. Rafael, escute, não tome nenhuma decisão precipitada, não assine nada. O que eu posso fazer? Lutar contra o governo com uma chave inglesa? Não. Mas você pode lutar com as regras deles. Eu conheço as pessoas que estão por trás desse consórcio. Eles não querem apenas o terreno, eles querem rapidez. Se você causar problemas jurídicos, eles vão demorar anos para começar a obra. Podemos negociar algo melhor do que uma simples indenização. Eu não quero negociar algo melhor, Mariana. Eu quero o meu lugar. O seu lugar não é o galpão, Rafael. O seu lugar é o seu talento. Se eles derrubarem as paredes, o mecânico continua existindo. Talvez seja a hora de você parar de ser o guardião de um museu e começar a construir a sua própria história. Rafael desligou o telefone, sentindo uma mistura de raiva e clareza. Mariana tinha razão, e isso o irritava profundamente. Ele estava agarrado aos destroços de um navio que já tinha afundado há muito tempo. 2 dias depois, Mariana apareceu em Santos novamente. Desta vez, ela não veio com o carro de luxo, mas em um táxi, e não usava o sobretudo caro. Estava de calça jeans e uma camisa branca simples. Ela entrou na oficina e, sem pedir licença, começou a olhar os documentos da desapropriação. Eles estão subestimando o valor da benfeitoria, disse ela, riscando o papel com uma caneta. Este maquinário pneumático que você instalou no ano passado conta como valor agregado, e o licenciamento ambiental da oficina está impecável. Isso é raro nesta zona portuária. Rafael a observava trabalhar. Ela se movia com uma eficiência que ele agora respeitava. Ela não estava tentando salvá-lo. Estava tentando dar a ele as ferramentas para que ele se salvasse. Por que você está fazendo isso? Ele perguntou, cruzando os braços. Você tem reuniões, tem uma vida em São Paulo. Por que perder tempo com um mecânico de Santos que você não vê há 10 anos? Mariana parou de escrever e olhou para ele. O mormaço fazia alguns fios de cabelo grudarem em sua testa, mas ela não parecia se importar. Porque quando eu vi você naquela noite de chuva, Rafael, eu vi a única coisa real que sobrou da minha juventude. Eu passei 10 anos me cercando de pessoas que podem ser substituídas por qualquer um com o mesmo currículo. Mas ninguém pode substituir o que nós fomos. Ajudar você a não ser esmagado por esse sistema é a minha forma de garantir que eu também não seja totalmente engolida por ele. Eles passaram o dia trabalhando juntos na contestação. Mariana explicava termos jurídicos e estratégias de negociação, enquanto Rafael explicava os detalhes técnicos da oficina que aumentavam seu valor. Havia uma harmonia estranha naquela colaboração. O passado não fora esquecido, mas fora transformado em combustível. À noite, eles foram comer um sanduíche de pernil em um quiosque perto do canal. O vento soprava do mar, trazendo o cheiro de sal e a promessa de uma mudança no tempo. Se você conseguir uma indenização maior, o que vai fazer? Perguntou Mariana, limpando os lábios com um guardanapo de papel. Eu andei pensando, disse Rafael, olhando para as luzes dos navios no canal. Há um galpão maior, mais moderno, perto da entrada da cidade. Eles estão tentando criar um polo industrial ali. Se eu me mudar para lá, posso focar em mecânica de precisão, talvez até restauração de clássicos, como você sugeriu. E as fotos do seu pai? Elas vão comigo, mas não como o centro de tudo. Elas vão ficar no escritório, em uma prateleira, para me lembrar de onde eu vim. Mas o nome na fachada vai ser apenas Rafael. Mariana sorriu, e desta vez o sorriso chegou aos olhos. É um bom nome. A negociação com o consórcio durou semanas. Mariana foi implacável. Ela usou seus contatos, sua influência e seu conhecimento das brechas do sistema para dobrar os advogados do porto. No final, Rafael recebeu uma indenização 3 vezes maior do que a proposta inicial, além de uma linha de crédito facilitada para a nova instalação no polo industrial. No dia da mudança, Mariana estava lá. Ela ajudou Rafael a encaixotar as ferramentas menores, enquanto um guindaste içava as máquinas pesadas para o caminhão. Quando o galpão ficou vazio, o silêncio era absoluto, mas não era mais pesado.
Era o silêncio de um motor que fora desligado para que um novo pudesse ser montado. Rafael parou na porta e olhou para o espaço vazio uma última vez. Ele pegou a foto do pai, a última coisa que sobrara. "Vamos?" perguntou Mariana, esperando ao lado do carro dela. "Vamos." Eles dirigiram em direção ao novo galpão. O caminho passava pela orla de Santos, com seus jardins infinitos e o mar que nunca para de se mover. Rafael sentia o peso do cartão de Mariana no bolso, mas desta vez ele não o via como uma ponte para o luxo dela. Ele o via como o registro de uma parceria que sobrevivera ao tempo e ao silêncio. O novo galpão era amplo, iluminado e arejado. Rafael começou a posicionar as ferramentas, sentindo a energia do recomeço. Mariana ficou observando da porta, parecendo satisfeita. "Você tem muito trabalho pela frente, Rafael", disse ela, preparando-se para partir. "São Paulo me chama." "Eu sei. Mas, Mariana..." Ela parou e se virou. "Da próxima vez que o seu carro quebrar..." Ele sorriu, um sorriso aberto e sincero. "Tente não esperar 10 anos para aparecer. Minha agenda agora vai estar cheia. Mas, para você, eu sempre dou um jeito no ponto do motor." Mariana riu, uma risada que ecoou pelo novo galpão, preenchendo o espaço vazio com uma vida nova. "Pode deixar, Rafael, e da próxima vez eu trago o vinho. Chega de café de oficina por um tempo." Ela partiu e Rafael voltou para suas máquinas. O silêncio da oficina agora era preenchido pelo som rítmico de suas ferramentas e pelo rádio tocando uma música que ele realmente gostava. Ele ainda era o mecânico de Santos e ela ainda era a executiva de São Paulo. Seus mundos continuavam diferentes, mas agora eles sabiam que as estradas, por mais tortuosas que fossem, sempre tinham um ponto de encontro para quem não tinha medo de sujar as mãos para consertar o que realmente importava. A vida não deu a eles um final de filme, mas deu a eles algo mais valioso. A verdade de que o silêncio pode ser quebrado, a identidade pode ser reconstruída e que, às vezes, a maior liberdade de um homem é saber exatamente quando é hora de trocar as peças e seguir em frente.